Pessoal, hoje eu vou falar um pouco mais para vocês sobre a entrevista motivacional. Eu fiz um vídeo preliminar, dando um panorama mais geral, mas hoje vamos tentar aprofundar um pouquinho esse assunto de uma maneira tranquila, simples, sem grandes questões maiores aí. Tem um livro que foi escrito pelo Miller e o Honig, que chama Entrevista Motivacional. Essa edição aqui é de 2001, tá? É esse livro aqui. Esses autores, eles colocam uma questão relacionada à entrevista motivacional muito mais ligado às questões da adicção, problemas de pessoas relacionados ao uso de álcool e de drogas. A entrevista motivacional, ela pode ser vista como uma ferramenta que a gente pode usar para tentar, primeiro, perceber que existe um problema e que esse problema precisa de ser lidado de alguma maneira e que a pessoa mude em relação a esse conceito e mude em relação a essa percepção. Então, a pessoa sabe que tem um problema e vai mudar essa postura específica para tentar atingir outros aspectos. A questão do álcool e drogas é muito usada, essa ferramenta da entrevista motivacional é muito usada. Então, vou tentar dar um exemplo aqui para vocês em relação à dependência de álcool, que talvez fique mais fácil para entender. Vamos pensar num paciente que é um dependente químico de álcool, que toma 1 litro de cachaça de pinga por dia. Paciente grave, sério, que já vai ter muitos problemas, só pela quantidade e pelo uso regular aí de uma quantidade alta de álcool. Esse paciente, se a gente for entrar na discussão da entrevista motivacional, 2 autores, que eu já falei, o Prochaska e o Di Clemente, eles dividiram o que acontece com essa pessoa, para ela tentar mudar. Então, eles dividiram em alguns fatores, fazendo com que a gente pense nesse aspecto. Primeira questão, a primeira fase para a mudança seria a fase da pré-contemplação. O que seria isso? Então, a pessoa ela tem esse problema, bebe 1 litro de cachaça de pinga por dia, mas ela acaba negando esse problema. Então, não, eu não tenho problema nenhum, eu bebo e a minha vida está tudo normal, eu vou continuar assim. Todo mundo está vendo que existe um problema, beber 1 litro de pinga por dia é muita coisa e a gente sabe que vai dar problema e dá problema. Mas a pessoa fica se negando a ver o problema e continua bebendo. Quando ela entra na fase da contemplação, o que seria isso? Então essa pessoa começa a falar, não, realmente, beber 1 litro de pinga por dia de cachaça é muita coisa. Isso está gerando problemas na minha saúde, então ela começa a se conscientizar. Quando ela vai para outra fase, é a fase da preparação. O que é essa fase da preparação? Aí a pessoa fala, não, eu sei que existe um problema e eu quero mudar, eu preciso mudar, eu começo a me preparar para a mudança. O que eu tenho que fazer para mudar? E aí isso, junto com a equipe de saúde mental, a equipe de saúde médica, o médico e a equipe vai começar a ajudar essa pessoa. Pode começar já desde o início, na verdade, desde a fase da pré-contemplação, para a pessoa se motivar à mudança. Quando ela entra na 4ª fase, que é a fase da ação, aí as coisas começam a realmente mudar. Porque na fase da ação, além da pessoa se conscientizar que ela tem um problema e a equipe está ajudando ela começa a agir para mudar. Então, o que ela começa a fazer? Então, realmente, eu tenho um problema muito sério, eu preciso de ir no médico, eu preciso de tomar o remédio X, Y ou Z, eu preciso de mudar o meu estilo de vida, eu preciso de me alimentar melhor, eu preciso de parar de andar com esses amigos meus, entre aspas, aí, que bebem e que estão me levando para essa situação muito calamitosa. E aí a pessoa começa a agir realmente para a mudança e aí ela motivada começa a ter esse tipo de mudança. Quando ela entra na outra fase, que é uma fase que tende a ser mais duradoura e a ideia é que seja mais duradoura, é a fase da manutenção. Então a pessoa já começou a agir,
parou de beber, está fazendo o tratamento direitinho e aí agora ela precisa de manter esse padrão de comportamento. Quanto mais tempo ela se manter assim, sem beber e conseguindo fazer o tratamento de maneira adequada, melhor para ela, porque a saúde dela vai melhorar. Então, a fase de manutenção também é uma fase muito importante. Agora, a gente sabe que pode existir a questão da recaída. Então, eventualmente, a pessoa pode, em algum tempo, né, em algum momento, voltar a beber e isso é chamado de recaída. Isso pode acontecer, não é uma catástrofe, a gente tem que saber lidar com essas questões. Se ocorre a recaída, a equipe de saúde vai ter que ter uma abordagem, né, o mais rápido possível para que a pessoa volte aos níveis anteriores e ela comece realmente a entrar na questão da contemplação, da preparação e da ação novamente. O que seria a ação novamente? Então, tomar as atitudes para que ela não continue bebendo, que ela pare de beber novamente e volte à fase de manutenção, para que ela não fique bebendo e se mantenha abstinente no sentido de não beber. Isso não vale, a gente deu um exemplo aqui em relação à dependência de álcool, mas esse modelo ele vale para vários aspectos na vida. Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade em sair do sedentarismo para praticar atividade física. A gente pode levar esse modelo da mesma maneira. Então a pessoa pode, né? Não, realmente eu não tenho problema com atividade física, mas ela está vendo que não faz exercício e que isso gera problemas para ela. Então ela começa a refletir, começa a se preparar, começa a fazer exercício físico de uma maneira regular e se mantém fazendo exercício físico. A recaída, aí, entre aspas, seria parar de fazer exercício físico por um certo momento na vida, o que não é bom. A gente sabe que exercício, normalmente, né, mantendo uma vida mais ativa e com atividade física, costuma ser muito bom. Claro que sempre antes da gente fazer uma atividade física, principalmente mais vigorosa, é importante a gente passar por uma avaliação clínica cardiológica. Então, esse é o modelo, né, do Prochaska e de Clemente, que está muito ligado a essa questão da entrevista motivacional e, no fundo, o que essa entrevista quer fazer? O que esse modelo quer mostrar? Ele quer mostrar que muitas vezes a gente tem dificuldade em mudar algo, mas que a mudança ela é possível. E quando a gente muda, e principalmente fazendo uma mudança para algo que seja bom para a nossa saúde, isso costuma transformar a nossa vida. Então é mais uma ferramenta que a gente pode usar aí para tentar ajudar as pessoas, os pacientes de maneira geral. Tá bom? Então esse era o vídeo que eu gravei aí, tinha falado para vocês. E a gente espera vocês no próximo vídeo. Valeu, obrigado!